Saudações aos meus prezados inscritos. Vamos ver hoje quem inventou a ditadura no Brasil. Nos últimos vídeos que a gente fez aí, os últimos quatro principalmente, nós fizemos uma introdução a esses assuntos aqui, a esses temas, dessas reflexões que nós vamos abordar daqui para frente. Então, nós começamos pelos crimes da Rua do Arvoredo, ocorridos no século XIX, entre 1863 e 64, em Porto Alegre. E depois falamos dos apontamentos das histórias sobrenaturais da antiga capital da província, que aí vieram as lendas urbanas que a gente comentou, e muitos foram as consequências que tivemos pelas revoluções que passaram, e todas elas tiveram início aqui na capital da província, e os seus líderes, alguns tiranos psicopatas que com suas ações causaram dor, sofrimento, terror na população. Como eu disse, foi apenas uma introdução. O grosso vai começar a vir com o tempo. Então, dando continuidade a esses temas, hoje nós vamos começar com aquele homem que inventou a ditadura, né, no Brasil, que foi o Dr. Júlio de Castilhos, a partir do golpe militar que proclamou a República em 15 de novembro de 1889 e que derrubou a monarquia e expulsou a família real do Brasil. Começou um novo período, um novo ciclo no Brasil, e aí começou, no Rio Grande do Sul, principalmente, o movimento republicano positivista para consolidar essa famosa República do Deodoro, né? Então nós estamos vendo aqui, né, à direita de vocês, o Marechal Deodoro da Fonseca, o Marechal de Ferro, o homem ditador, e aqui na sua esquerda temos o Dr. Júlio de Castilho, ditador supremo da província do Rio Grande do Sul, lá na década de 1890 do século XIX. E abaixo nós vamos ver os fuzilamentos que ocorreram aqui em decorrência da República. Quem era contra a República estava degolado ou fuzilado. E, ou preso ou banido, né? No caso, era desterrado daqui. O cara tinha que pegar as trouxas e sumir. Isso foi o que aconteceu. Então, meus amigos, nós vamos ver hoje que esse Marechal Deodoro da Fonseca, que eu mostrei para vocês aí, ele foi o primeiro presidente, foi o Deodoro da Fonseca. Depois ele renunciou ao cargo em menos de 2 anos, né? E o seu vice, que era o Marechal Floriano Peixoto, esse que vocês estão vendo aí, ele assumiu, deu outro golpe, né? Desrespeitou a Constituição da época e e não fez outras eleições como era previsto. Como ele renunciou antes de 2 anos, deveria ter ocorrido uma nova eleição. Não aconteceu. E ele permaneceu no cargo com o uso da sua força, o uso da espada, e ele consolidou a República abaixo de pressão, de fuzilamento, de degola, de desterro, expulsou patriotas do país, matou gente, assim como fizeram com a família do imperador Pedro II e ele próprio. Então, a decorrência disso, pessoal, o país viveu muitas agitações, revoluções, o povo não ficou contente com isso. Veio a revolta por país afora. Primeiro foi a revolta da Armada, primeira, segunda, depois a revolta federalista aqui no Rio Grande do Sul, uma revolução. E posteriormente depois veio outras, como a Guerra dos Canudos e tantas outras no país, em decorrência dessa república que veio massacrar o povo, uma república positivista, né, do Deodoro. Bom, até hoje as coisas não estão completamente resolvidas. Parece que nós não conseguimos ainda nos acertar como uma pátria, né, como um povo civilizado, né? É golpe, é corrupção, é desmando, é fraude em eleições, as coisas continuam assim. E aqui no Rio Grande do Sul, né, o Júlio de Castilho governou com mão de ferro, né, com apoio, claro, da elite aqui do Sul, e o apoio do governo federal, que lhe deu todo o suporte logístico, as forças militares apoiando para acabar com a oposição. Não podia haver oposição, era só o Partido Republicano, tanto o federal como o rio-grandense, que mandava aqui. Júlio de Castilho cercou-se de tiranetes, né, impôs obediência pelo terror, pelo medo e pelo seu positivismo. E a sua caneta, né, claro. E ele governou sozinho, sem parlamento, o parlamento não servia para nada. O poder judiciário estava a seu lado, pois o vice-presidente dele era o desembargador Borges Medeiros. E aí estava tudo em casa. O Castilhos, então, ele fez a sua própria Constituição, né?
Ele ensinou a ditadura para o resto do Brasil, ele fez escola, mostrou que para ser um ditador basta a sua própria polícia, a sua própria Gestapo, a sua força, né, a sua própria imprensa. Ele tinha um jornal que era dele, né, dono de jornal da província, e ter os seus puxa-sacos, né, aqueles tiranetes que obedecem cegamente o ditador em troca de um favor, em troca de um cargo, em troca de proteção e etc. Ele ensinou como se governa um país para atender os próprios interesses, né? Ou toma lá da cá, apoiadores de ditadores nunca faltarão, sempre existirão. Basta ser uma pessoa mau caráter, um bandido, um sociopata ou uma pessoa carreirista para apoiar o bandido e ficar ali eternamente mamando no poder. Então, meus amigos, nós vamos ver que aí, como eu coloquei aí na capa, Rio Grande do Sul, nós inventamos a ditadura. Aqui tem uma réplica, uma foto muito antiga, apagada, do velho palácio do governo, que é ali no mesmo local onde está hoje o Palácio Piratini, só que era um prédio antigo, um sobrado português, estilo português, e que acabou sendo demolido depois. Júlio de Castilho, bem no canto à esquerda, lá em cima, que era o ditador máximo na primeira metade da década de 1890, século XIX, no Rio Grande do Sul. E aqui nós vemos aqui, pessoal, alguns dos ditadores tiranetes que o Júlio de Castilhos tinha na mão, né? E bem à esquerda era ele, depois tinha o Marechal Isidoro Fernandes de Oliveira, gostava muito de degolar, tinha o Coronel Firmino, depois comissionado no posto de general, Firmino de Paula também era um homem degolador, profissional, Antônio Chimango, que depois é o Antônio Borges de Medeiros, que foi depois sucedeu o Júlio de Castilho, porque ele morreu, né? Depois tivemos o Coronel João Francisco, a Iena Ducati, que ele tinha um quartel só dele, um regimento de cavalaria, para policiar e proteger a fronteira e degolar todo mundo que não tivesse de acordo com o governo vigente. E bem embaixo à direita, o Major Antônio Carlos Chachá Pereira foi um homem terrível, um tiranete, fuzilador, degolador. Ele foi chefe de polícia, foi secretário de segurança, foi um monte de coisa. E depois, por último, ele foi para a Guerra dos Canudos para continuar degolando lá em 1897, aqueles infelizes lá que protestavam contra a República. As histórias dessas pessoas e muitas outras que não cabe aqui de tantas que existem, vocês vão ler nos livros que eu vou deixar na descrição para entender um pouquinho mais dessa barbaridade que era essa nossa essa nossa República Castilhista aí. Pessoal, deixo para vocês é, dois livros aqui e dois filmes. São maravilhosos, porque eu não quero que ninguém se convença ou se inscreva no canal ou curta. É interessante que as pessoas descubram por si mesmas o que elas devem aprender. Quem não quer aprender nada, quem não se interessa, está fadado a enfrentar, né, a tornozeleira eletrônica, o banimento, a perseguição, porque tem que conhecer como é que funciona as tiranias, aonde nós falhamos, por que a bandidagem tomou conta do Brasil, porque por omissão nossa e por desconhecimento das pessoas, né? Todo esse pessoal que está aí é bandido, ou de um lado ou de outro, e nós estamos vivendo uma polaridade enorme, mas nós chegamos a uma situação insustentável, onde a esquerda, que aqui é muito pior do que as ideologias, ela assumiu o comando do país e ninguém faz nada. E tem uma pessoa só que manda, inclusive manda em outros países, mandando a sua Gestapo invadir outros países para sequestrar pessoas e trazer de volta para cá. Porque se o governo tem um tratado internacional, não quer devolver uma pessoa que está refugiada, ele manda a polícia dele lá, como fizeram no Paraguai, pega o cara, prende o cara e traz de volta até a fronteira e pronto. É assim que funcionam essas coisas, pessoal. É muito triste a gente falar isso, né? Mas é o que realmente acontece. Então, mostro para vocês esse livro aqui, ó. Livro O Homem que Inventou a Ditadura, do Décio Freitas, né? Sulina, né? 1999. Esse livro aqui, A Cabeça de Godinho Saraiva, do Tabajara Ruas. É um livro muito bom também, que virou filme, que eu vou deixar na descrição. E tem os dois filmes aqui na descrição para vocês verem. Um deles é A Cabeça de Godinho Saraiva. É um filme
muito bom, bem recente até. E outro, O Preço da Paz. É um filme também que trata da Revolução de 1893 a 95, no Paraná, onde as nossas tropas encontraram resistência e tiveram que voltar para cá. E daí o Mercinho Saraiva morreu. E toda aquela história vocês vão ver no decorrer da, 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 da leitura desses livros que eu indiquei aqui. Tá, meus amigos? Até quarta-feira. Um abraço em todos.